Como saber se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou da minha mente, ou até mesmo a voz do diabo? Eu vou passar à luz da palavra de Deus, por isso eu convido você a pegar papel e caneta para você anotar e refletir durante seu dia, essa semana, sobre o que você vai aprender nesse vídeo. Eu vou mostrar para você porque muitas pessoas têm dificuldade em saber se a voz é de Deus ou não e alguns passos que você tem que analisar, sinais que você tem que buscar entender para saber se o que você está ouvindo é a voz de Deus ou não. Para isso, vamos começar da forma certa? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque queremos aprender a discernir a Sua voz. Paulo diz que há muitas vozes no mundo, mas também a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvirão a Tua voz e te seguirão. Usa-nos neste momento e abra o entendimento dos Teus filhos para que eles vejam as maravilhas da Tua lei. Texto base é de Juízes, capítulo 1, verso 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Eles consultaram e o Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra na mão desta tribo. Na minha vida, pelo menos, existem 3 momentos marcantes onde eu ouvi a voz de Deus. Quando eu fui pregar pela primeira vez, eu congregava na igreja Deus e Amor e nós tínhamos culto à tarde, era quarta-feira, chamada Tarde da Bênção, começava às 2h30. Eu entrei, abri a igreja, eu estava sozinho e eu ouvi uma voz. E a voz dizia: você prega hoje. Eu estava tomando água, eu parei de beber água, falei assim: acho que chegou alguém, saí para ver, não tinha ninguém, irmãos. Voltei para pegar um copo d'água pensando: eu devo estar maluco, né, ouvindo voz. Aí eu ouvi aquela voz de novo: você prega hoje. Aí eu saí, olhei que não tinha ninguém, falei assim: eu pregar hoje ou não? Aí, como era o costume na igreja de Deus e Amor, quem abriu o culto não pregava. Falei assim: então vou subir lá em cima, vou começar a abrir o culto, começar a orar, eu não vou pregar. Essa era a minha ideia. Mas Deus resolveu me surpreender. O púlpito era de madeira, eu estava de joelho dobrado orando. Aí eu senti o púlpito se mexendo. Aí era a pastora da igreja, a dirigente local, havia chegado. Ela dobrou o joelho do meu lado, tirou o microfone da minha mão e me disse: você prega hoje. Então essa experiência me marcou. Uma outra, eu estava vivendo um momento difícil, subindo uma avenida que dava acesso ao meu bairro, quando eu ouvi uma voz que dizia: Deus está com você. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Sabe? E a mais recente, de uns 2 anos atrás, assim, alguém tinha me chateado muito, porque eu tinha uma grande amizade com essa pessoa, mas ela tinha me ferido de tal forma, que quando eu vi aquela pessoa, mesmo sendo cristão, eu sentia vontade de fazer coisas ruins. Eu falei, eu estava vendendo sorvete em cima da moto, falei: Espírito Santo, eu não quero sentir isso. E naquele momento o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo que me trouxe cura, e eu tenho certeza que vai trazer cura para você também. O Espírito Santo ministrou ao meu coração dizendo: lembra dos momentos bons que você viveu com essa pessoa. Na hora eu questionei: como assim? Ele me fez mal? Mas não foi só mal que ele te fez, você teve momentos bons. E aí eu comecei a trabalhar aquilo na minha mente. Toda vez que eu olhava aquela pessoa que eu queria sentir aquela ira, queria me tomar, eu lembrava de momentos de lazer, de diversão que nós tivemos juntos. Irmãos, aquilo trouxe paz para minha alma. Aquilo trouxe cura para o meu espírito, para o meu íntimo. Pastor, e como você tem certeza de que ali era a voz de Deus? Eu já vou te responder os sinais que eu sempre analiso para saber se o que eu estou ouvindo é a voz de Deus, da minha mente, ou se é a voz de Satanás. Mas antes, eu preciso falar para você sobre por que tantas pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus ou de identificar se a voz que ele está ouvindo é de Deus ou não. E eu vou lhe dizer, vai doer, mas vai sarar, tá bom? Nós temos dificuldade de discernir se é Deus falando conosco ou não, porque nós estamos distante dele. Pastor, mas eu frequento o culto, eu participo das reuniões de oração, eu jejuo, mas eu não trabalhei. Você ainda não trabalhou a sua sensibilidade. E isso não aconteceu só com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com inúmeros outros irmãos, aconteceu com Samuel. Se você pegar a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, os versos 1 a 7, Deus fala com Samuel
E por 3 vezes Deus fala com Samuel, Samuel se levanta e vai até Eli. Na 3ª vez, Eli discerne, é Deus que está chamando o menino. Quando essa voz falar com você de novo, Samuel, você vai dizer assim, fala porque o teu servo ouve. Samuel volta a deitar e a voz chama Samuel. Oh, aleluia. Samuel, Samuel. Meu Deus. E aí Samuel diz, eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. E muitas vezes nós estamos com dificuldade de discernir se o que estamos ouvindo é a voz de Deus ou não, porque nós estamos no ambiente de culto, mas ainda não trabalhamos a nossa sensibilidade. Somos crentes dependentes de Eli. São crentes que estão no culto e dependem da explicação só do pastor. Se ele tiver que fazer uma marmitinha bíblica para ele mesmo se alimentar, ele não consegue. E Paulo vai falar isso, vai fazer essa queixa à igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês eram já para ser mestre, mas ainda eu tenho que tratar vocês com leitinho, ou seja, nos falta querer crescer. Nós estamos sempre à sombra de alguém, como estava o profeta Isaías, à sombra do rei. Mas a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, aí Isaías viu os céus abertos. Você tem que parar de pensar, eu vou ali no ungidão para ele orar por mim. Eu vou ali no... Você percebe que existem algumas práticas do catolicismo que nós criticamos, mas nós praticamos. Nós criticamos o catolicismo que às vezes se dobra o joelho diante de um santo para buscar socorro naquele santo, mas muitas vezes nós idolatramos irmãos que são usados por Deus e achamos que Deus vai falar com ele através... E se Deus quer falar com você? Deus não quis usar Eli para falar com Samuel, Deus quis falar com Samuel. Então você tem que se aproximar mais de Deus, porque nós só temos dificuldade de discernir a voz de Deus, porque às vezes estamos distante dele. Mas se aproxime dele. Tenha intimidade. Ser cristão não é simplesmente frequentar um templo, ter relacionamento com o templo. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus do templo. E que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita em mim, habita em você. Então, quais são os critérios que eu analiso para saber se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou é a voz da minha mente? A primeira análise que você vai fazer, essa voz está causando confusão ou trazendo paz e direção para a minha vida? Observe o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se essa voz está causando confusão, está te deixando confuso, com certeza não é Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, ainda que tenhamos que trilhar por caminhos difíceis, nós vamos trilhar por esses caminhos difíceis em paz. Porque nós temos convicção da direção que Deus nos deu. Porque a voz de Deus não causa confusão. A voz de Deus traz direção. Talvez seja essa frase que você possa declarar comigo aqui nos comentários. A voz de Deus não causa confusão. A voz de Deus traz direção. O povo estava buscando quem vai. A voz de Deus foi simples e curta. O povo de Judá vai subir. Por quê? Eles vão conquistar, eles vão vencer. Foi a palavra, a voz de Deus, o direcionamento foi direto e reto. Mas o segundo critério, a voz de Deus, ela não contradiz as Escrituras. Se o que você está ouvindo no seu íntimo, no seu interior, está contradizendo as Escrituras, não é a voz de Deus. Pode ser voz da sua mente ou a voz do inimigo, tentando te afastar dos propósitos de Deus. Vamos te dar um exemplo. Você tem uma família sólida e de repente começa a vir ideias na sua cabeça de que você tem que refazer a sua família. Está contradizendo a Bíblia. Então, tenha certeza, não é a voz de Deus. Pastor, mas eu estou vivendo um momento difícil no seu casamento. Sim, haverá momentos difíceis no relacionamento. Mas isso não significa que você tenha que pular do barco. Entende? Então, a voz que vai ministrar ao meu espírito, ao seu espírito, à nossa mente, nunca irá contradizer a Bíblia Sagrada. E agora vem a dica de ouro, irmãos. Essa é importante. Hoje, a Bíblia diz que por muito tempo Deus falou pelos profetas, mas nos nossos dias, nos dias de Paulo, Deus havia falado pela pessoa do Filho. Hoje, a forma mais coerente, mais sadia e menos arriscada de você ouvir a voz de Deus e não se confundir é ouvir Deus através da palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo, venha para o devocional, vem com papel e caneta, porque Deus vai ministrar algo no seu coração. Não precisa ter assim te digo, não.
Quando nós abrimos as Escrituras, Deus está nos trazendo direcionamento. Pastor, mas o que essa história de Juízes tem para nos ensinar? Está vendo? A história de Juízes aconteceu anos e anos antes de Cristo, mas está nos ensinando um princípio importante. Deus ainda fala. E lá no livro do profeta Isaías diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Apocalipse é o livro que trata sobre o final das coisas, e lá está escrito que até o fim dos tempos o Espírito Santo vai falar. O que resta é saber se vamos ter ouvidos de discípulos para ouvirmos e discernirmos a voz dele ao nosso coração. Então, irmãos, se debruça nas Escrituras Sagradas, estude, leia a Bíblia com calma. Eu tenho um livro aqui, um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a como estudar a Bíblia de uma forma melhor e ter um melhor aproveitamento. Por quê? Não é só sobre ler, é sobre meditar. E quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais próximos da Bíblia nós estamos, quanto mais em oração nós estamos, mais clareza nós temos da voz que estamos ouvindo. Porque quando eu e você vamos nos aproximando da voz de Deus através da Bíblia, nós vamos silenciando, aleluia, as outras vozes. A voz de Deus vai se tornando clara. No Evangelho de João diz que Jesus é o bom pastor e que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Esse é um outro sinal. A voz que você está ouvindo está te aproximando de Cristo ou está te distanciando? Se a voz que você ouve, a instrução que você está ouvindo te aproxima de Cristo, tenha certeza, é a voz de Deus. Mas se ela te afasta de Cristo, é a voz ou da sua mente caída, da nossa mente caída, ou é a voz de Satanás tentando nos destruir. Se você foi ministrado por Deus nesse canal, me ajude. Compartilhe para 3 pessoas. Como eu parei de usar o devocional Café com Deus Pai, a entrega do meu canal está sendo um pouco menor. Você pode ver que está tendo menos visualização. Mas se você for um missionário e enviar a palavra de Deus para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir, você diz para ela: ó, Deus tocou no meu coração para enviar essa palavra para você. Com certeza, essa mensagem não vai ficar só para 100, 200 pessoas. Ela vai alcançar o maior número de pessoas possíveis aqui nessa plataforma. Entra lá no canal que nós temos no WhatsApp e ali eu compartilho os vídeos aqui do canal do YouTube, lá no canal que nós temos ali no WhatsApp, tá bom? O link está aqui no primeiro comentário fixado. Venha estudar comigo. Vou deixar o link aqui do meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. E se você já ministra em célula, vou deixar também o link do meu e-book Palavras que Tocam Vidas. Deus vai te usar como uma voz profética. Lembra que nós estamos na série Juízes, o despertar dos improváveis. Não se esqueça, no vídeo de amanhã nós vamos estar tratando sobre a temática Batalha Espiritual. 3 estratégias do inimigo para tentar te paralisar. Não perca, vai ser forte o que nós vamos receber da parte de Deus.